Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje nós vamos fazer o exercício de camada limite laminar. Então, é o exercício 7.2 da oitava edição do Impropera. Ele fala assim: óleo de motor a 100 graus, uma velocidade de 0,1 metros por segundo, escoa sobre as duas superfícies de uma placa plana com 1 metro de comprimento, mantida a 20 graus Celsius. Determine as espessuras das camadas limite de velocidade térmica na borda de saída da placa, ou seja, no final da placa, o fluxo térmico local e a tensão de cisalhamento na superfície local na borda de saída da placa, a força de arrasto e a taxa de transferência de calor totais por unidade de largura da placa. Tem também uma letra D, que é para representar graficamente, mas essa daí eu deixei sem fazer mesmo, é só calcular os valores. Bom, então, primeiro, eu explicitei os dados, né? A temperatura do fluido 100 graus, temperatura da superfície 20 graus, velocidade da corrente livre, comprimento. Então, para resolver o problema, a gente precisa primeiro avaliar as propriedades. E as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, que é a temperatura média entre a temperatura do fluido e da superfície. Então, 100 mais 20, 120, dividido por 2, 60 graus Celsius, que é 333 Kelvin. Então, nessa temperatura, eu peguei as propriedades, então, densidade, viscosidade cinemática, condutividade térmica e o número de Prandtl. Peguei tudo isso na tabela do apêndice. Com isso, a gente consegue determinar o que está sendo pedido. Então, a primeira coisa que a gente deve avaliar é se o escoamento é laminar ou turbulento. Ele pediu para calcular os parâmetros na borda de saída da placa. Então, a gente tem duas possibilidades. A gente sabe que o Reynolds crítico, ou seja, o Reynolds no qual a transição de laminar para turbulento, é 5 vezes 10 a 5. Então, eu posso ou calcular o Reynolds ao final da placa e comparar com o Reynolds crítico. Então, se ele der abaixo do Reynolds crítico, significa que o escoamento é laminar na placa toda. Se ele der acima do Reynolds crítico, aí a gente precisa saber onde que houve essa transição, tá? A outra possibilidade é a gente calcular o ponto onde houve a transição do X crítico e comparar o valor de L. Eu optei por calcular o Reynolds ao final da placa, ou seja, em x é igual a 1 metro. Então, o número de Reynolds, ele é o infinito L sobre μ, onde o infinito é a velocidade da corrente livre, L é a distância, né, no caso, o comprimento, e μ é a viscosidade cinemática. Então, fazendo esses cálculos, a gente vê que ao final da placa, o Reynolds é 1161. Isso significa, então, que o escoamento é laminar em toda a placa, então eu vou usar as características, né, as equações para o escoamento laminar. Então, a primeira coisa que ele me pede são as espessuras das camadas limite de velocidade térmica na borda de saída da placa. Então, a espessura da camada limite de velocidade para escoamento laminar é dada por essa expressão, 5x dividido por raiz de Reynolds. A gente já tem o valor do Reynolds e tem o valor de x. Então, como ele quer na borda de saída, né, o x é igual a 1 metro, então 5 vezes 1 dividido pelo Reynolds, eu encontro uma espessura da camada limite de velocidade de 0,147 metros. Para encontrar a espessura da camada limite térmica, a gente pode usar essa expressão. Então, delta sobre delta T é igual a Prandtl elevado a 1/3. Então, eu tenho delta, tenho o número de Prandtl, 1181, e com isso eu acho que a espessura da camada limite térmica é 0,0143. Então, a primeira coisa, né, que a gente observa é que a espessura da camada limite térmica é bem menor do que a espessura da camada limite de velocidade. Isso acontece porque o número de Prandtl é alto. A gente sabe que o Prandtl é a razão entre a difusividade de quantidade de movimento e difusividade térmica. Então, altos números de Prandtl significam que eu tenho alta difusividade de quantidade de movimento e baixa difusividade térmica. Então, como a difusividade de quantidade de movimento é maior, isso significa que a camada limite de velocidade vai crescer bem mais do que a camada limite térmica. E é isso que está sendo mostrado aqui também através dos resultados numéricos. Na letra B, ele pede o fluxo térmico local e a tensão de cisalhamento local também na borda de saída da placa. Então, o fluxo de calor, ele vai ser dado por H vezes a diferença de temperatura.
Aqui eu coloquei T infinito menos TS, porque a temperatura do fluido é maior do que a temperatura da superfície. Eu quero já achar o valor em módulo. Bom, eu tenho as temperaturas, então para determinar o fluxo de calor eu preciso do coeficiente convectivo. Então a gente sabe que o número de Nusselt é dado por essa expressão. Então, 0,332 Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3. E essa expressão é válida para Prandtl maior do que 0,6, que é o nosso caso. Então, para eu isolar o H, eu passo o K multiplicando o X dividindo e chego nessa expressão. Eu tenho todos os dados. Então, o K, a gente olha na tabela, 0,14, o X é o comprimento, 1 metro, o Reynolds 1161 e o número de Prandtl 1081. Então, fazendo esses cálculos, a gente encontra um coeficiente local de 16,25 watts por metro quadrado Kelvin. O fluxo de calor, então, o H vezes a diferença de temperatura. Então, H, 100 menos 20, e eu acho que o fluxo de calor é 1.300 watts por metro quadrado. Para determinar a tensão de cisalhamento, a gente vai usar a expressão do coeficiente de atrito local. Então, ele é dado, né, pela tensão de cisalhamento dividido pela pressão dinâmica e é igual a 0,664 Reynolds elevado a menos meio. De novo, isolando a tensão de cisalhamento, eu passo a pressão dinâmica multiplicando, chego nessa expressão. O ρ foi dado na tabela, o infinito era 0,1 e eu tenho Reynolds. Com isso, eu acho a minha tensão de cisalhamento local 0,0842 Pascal. Depois ele me pede a força de arrasto e a taxa de transferência de calor totais por unidade de largura da placa. Agora, tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente trabalha com coeficiente local e coeficiente global. Quando eu trabalho força de arrasto e taxa de transferência de calor, eu estou trabalhando com os valores médios ou valores globais. Tá? Então, eu tenho que relacionar os valores locais e os valores médios. Então, a gente sabe que o coeficiente de atrito médio é dado por essa expressão, que é 2 vezes o coeficiente de atrito local. Ou seja, a minha tensão de cisalhamento média ou global, né, ela vai ser 2 vezes a local em X é igual a L. Então, como eu já tenho esse número, eu encontro a minha tensão de cisalhamento média. E como é que eu relaciono isso com a força? Bom, a força vai ser a tensão de cisalhamento vezes a área. A área é a área de contato do fluido com a superfície. Como ele fala no enunciado, né, que o fluido passa dos dois lados da placa, a minha área vai ser 2 vezes a largura vezes o comprimento. Então, eu tenho aqui, ó, tensão de cisalhamento vezes 2 vezes a largura vezes o comprimento. Então, a força por unidade de largura me deu 0,3368 newton por metro. Para eu saber a taxa de transferência de calor, eu vou utilizar esse conceito aqui, que o coeficiente médio é 2 vezes o coeficiente local avaliado em x é igual a L, que a gente tem, que a gente calculou de 16,25. Então, fazendo esses cálculos, a gente acha que o coeficiente médio ou global é 32,5 watts por metro quadrado Kelvin. A minha taxa vai ser coeficiente médio vezes a área vezes a diferença de temperatura. Novamente, a área é 2 vezes a largura vezes o comprimento. Então, eu tenho aqui o H barra, 32,5, 2 vezes, porque a área, né, é 2 vezes a largura vezes o comprimento, largura, comprimento, diferença de temperatura. Então, a taxa por unidade de largura é 5.200 watts por metro. Então, esse exercício também é um exercício bem simples, tá? Mas que ele carrega um conceito aí muito importante, que é justamente avaliar a relação entre o coeficiente médio e o coeficiente global. A gente viu, né, que o coeficiente, no capítulo 6, uma expressão para o H médio em função do H local, tá? Então, aqui eu só usei essa equação já pronta. Mas é fácil obter isso pela integração. E uma coisa que é importante observar também é que o coeficiente médio é maior do que o coeficiente avaliado ao final da placa. Por quê? O coeficiente de transferência de calor ele diminui com o aumento do comprimento, porque a gente está diminuindo a diferença de temperatura. Então, o coeficiente diminui, então ele é maior no começo da placa. E quando a gente pega a média, ela vai ser maior do que o valor avaliado ao final da placa.
Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada a todos pela atenção.